Olha aí, ó. E a gente segue no YouTube. Ontem teve o... Não, primeiro, antes de falar do Clássico Carioca, porque o Thiago Nunes fez um desabafo. Eu vi nas redes sociais. Thiago Nunes foi na rede social dele, ficou brabo aí que fizeram um corte da coletiva dele. Eu não sei se a gente tem o trecho da coletiva também. Se não tiver, Gui, já vamos procurar. Porque eu quero ver também, porque ele se explicou, mas tem que ver o que ele falou na coletiva. Ele falou merda na coletiva e depois... Porque ele se explicou muito na rede social. 4 horas da manhã eu tava vendo tudo. Ele se explicou muito na rede social, ele fez um desabafo, mas a gente tem que ter a coletiva... Porque uma frase parte dele. Se vai ter a coletiva aí, eu vou te falar. É isso. Então, ele fala que jogadores não estão pedindo para se poupar. Vai passar a coletiva ali, ele fala que jogadores... Não, só pro Guilherme saber o trecho para procurar. Ele fala que jogadores... Primeiro tem que ver a coletiva. Sim. E aí o pessoal bate. Que jogadores estão pedindo para ser poupados. Quer dizer assim, tipo... Não está se expondo, né, pelo momento que está. Ele fala isso, ninguém pergunta, ele fala. Depois aí os caras veem, né? Aí ele vai em casa... Ele faz um vídeo. Ele faz um vídeo. Ele fez um desabafo na rede social, eu vi o desabafo, eu não vi a coletiva, a gente estava no programa aqui. E ele fez um desabafo forte. Depois, tô fazendo maldade, eu tô aqui pra falar, o responsável sou eu. Mas tem que ver também o que ele falou na coletiva. Porque eu acho que quando se explica muito, é porque falou besteira antes. Ele fala primeiro. Parte dele. Né, Flávio Prado? Eu tô errado? Não, normalmente quando explica muito Isso é uma das coisas que a gente aprende. Falou alguma coisa, resolveu, para de explicar. É tipo quando vende. Quer comprar? Quero. Tá bom, até logo, vambora. Não comece a explicar. Você fez uma grande compra, pronto. Já ferra tudo. É isso mesmo. Falou demais, Mas não sei, eu não vi a coletiva. Confesso que até o desabafo foi muito rapidamente. Achei que não cabia ficar vendo aquilo lá, não. Uma bobagem. Mas, enfim, vamos ver o que você falou. Vamos ver a coletiva e vamos ver o conteúdo. Agora, tomar a biaba que eles tomaram é que é mais difícil. Acho que é mais importante explicar isso. Como é que toma de novo porrada lá no tapetinho de 4? Ele tava jogando bem, viu? Esse primeiro tempo, tava bem. Quem? O Botafogo jogou o primeiro tempo bem pra caramba. Jogou, foi isso que eu falei. E aí, mas é o Botafogo do ano passado. Aí leva gol no último minuto, aí leva virada. Tem que parar de ser assim o Botafogo também. O Thiago Nunes, na coletiva, teve uma fala polêmica que deu uma viralizada na internet. Aí ele foi nas redes sociais dele, claro que deve ter pedido autorização do Botafogo, e falou sobre essa situação. Vamos ver primeiro o que ele falou na coletiva, tá? O que gerou tanta polêmica e depois a gente vai mostrar o desabafo. Eu acho melhor a gente até esperar voltar para a Rádio Jovem Pan, porque senão o público da rádio vai ficar meio perdido e não vai saber o que ele falou na coletiva de imprensa. Porque como ele fez um desabafo, né, nas suas redes sociais, a gente tem que mostrar o que ele disse também na coletiva. Você viu e você acha que ele deu uma mancada, né, Vamp? Ele deu uma mancada na coletiva e depois tenta se explicar na rede social. Porque ele que joga isso dos atletas, não querer ele... Ele diz fala que protege os atletas, não precisa falar, pô. Ou seja, ele meio que expõe os atletas. Quando ele expõe, é questionado por isso. Todo mundo questiona por isso, aí ele vem se defender depois na rede social. Bom, eu vi esse desabafo na rede social, mandei até pro Gui, né, da nossa produção. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan e aí a gente vai mostrar o que disse o Thiago Nunes na coletiva e na rede social. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para mostrar o que o Thiago Nunes falou de tão polêmico depois do jogo contra o Vasco, que ele depois teve que se explicar nas redes sociais. Vamos ouvir aí. O grande vilão do Botafogo hoje é o equilíbrio emocional? Eu diria que é uma das dificuldades que a gente tem. E se eu olhar em retrospectiva para os últimos 2 anos do Botafogo, né, e aí permita-me, né, de maneira muito respeitosa, citar aqui o professor Luiz Castro, que teve muito sucesso aqui no Botafogo. Ele levou quase 1 ano para conseguir levar o Botafogo a um nível competitivo, né, que durou em torno de 5 a 6 meses. Durante esse 1 ano, a equipe oscilou muito, teve muitas dificuldades, teve um Carioca também, né, de transformação difícil ano passado, até conseguir encaixar a equipe no início do Brasileiro e conseguir aquela campanha de primeiro turno, que foi a melhor campanha da história do futebol brasileiro, de primeiro turno. Depois, né, essa dificuldade emocional, sim,
A gente não conseguiu repetir, né? Eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para incorporar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores do nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora, na grande maioria, muito jovem, reforços que chegaram, que infelizmente alguns sentiram lesões aí que não estávamos né, contabilizando para o início da temporada, e que a partir desse momento a gente tem que dar o tempo necessário para que a gente possa fortalecer esse time, fortalecer o ritmo de jogo e encontrar o melhor momento, né, e essa sequência de resultados que a gente está buscando desde que chegou aqui. Um esclarecimento num trecho de uma resposta anterior sua, não sei se eu entendi bem, quando você mencionava a questão de alguns jogadores estarem nessa sequência sempre expostos, né, a chuvas e trovoadas, talvez, diante desses maus resultados, se eu entendi corretamente, alguns jogadores te pediram diretamente para, professor, não me coloca ou me poupe um pouco em determinado tempo, para que não entrasse em alguns jogos. Como é que funcionou isso? Como é que você tratou? Se foi isso realmente que eu entendi dentro da sua resposta mais complexa, que estava um pouquinho anterior. Nós que somos homens do futebol, nós que somos pessoas do futebol e que estamos envolvidos há muito tempo no meio, o futebol tem códigos. Né? Tem códigos, a gente tem que respeitar alguns códigos. E eu, particularmente, depois de mais de 20 anos envolvido dentro de um vestiário, convivendo com atletas, a gente sabe, a gente percebe, dentro e fora do campo, quando o atleta está no seu limite, técnico, tático, físico, mental, que precisa ter um descanso, que precisa parar, sair um pouco da zona de alvo, né, sair um pouco da zona de frente, para poder respirar, ganhar um tempo de se libertar de alguns rótulos que eles vão recebendo durante toda uma temporada, todo um ano, porque se a gente pensar, né, de maneira muito, mais uma vez, racional, o grupo do Botafogo que conseguiu construir aquela fase maravilhosa no passado era um grupo pequeno. O número de jogadores que se repetia na equipe não eram muitos jogadores que jogavam, eram 13, 14, 15 jogadores que rodavam entre eles o tempo todo. E não mudou muito disso. Né? A gente mudou alguns jogadores, mas a grande parcela continua jogando, repetindo e atravessando momentos que precisam, às vezes, mais apoio. Né? E muitas vezes o apoio é nesse sentido. É você conseguir ter outros atletas que possam assumir durante um certo tempo esse protagonismo e para que esses possam se regenerar, descansar. Futebol é assim, não se faz com 11, 12 jogadores, você precisa ter um grupo. Né? E o Botafogo está investindo num grupo. Por isso que eu falo, o crescimento do Botafogo está acontecendo. Vai ser agora, vai ser hoje, vai ser amanhã, não dá para mensurar isso. Mas eu tenho certeza que a gente aproxima o crescimento no momento que tiver muito mais jogadores para incorporar esse grupo e onde saia um entre outro do mesmo nível, e aí você consegue realmente construir essa regularidade que tanto a gente busca. Oi? Não, eu falei que existem códigos, né? E códigos têm a ver com leitura, com experiência, com ambiente. Ele fala que alguns jogadores estão inseguros e não quer ter uma sequência, né? Ele fala isso, quer dizer, aí o torcedor, quem é os jogadores que não quer? Ele fala que eles querem ser poupados, é isso? Não querem dar sequência. Então, os torcedores na rede social, quem são os atletas? Tem que dar um nome de quem não quer estar jogando. E ele fala que vai proteger os atletas. Ele mesmo fala isso. E aí a imprensa vê caiu de pau os torcedores. Ele vai e grava. Bom, vamos ver aí o desabafo do Thiago Nunes nas redes sociais. Bom dia a todos, bom dia em especial ao torcedor do Botafogo que amanheceu hoje machucado, triste, incomodado, assim como nós, também machucados pelo resultado de ontem, mas estamos trabalhando aqui diariamente para fazer esse clube gigante ainda maior. Estou vindo aqui publicamente, né, para fazer a manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta,
muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair, pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias. Então deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Então, não interprete de forma equivocada. Por favor, o nosso torcedor, aquele torcedor verdadeiro, vai lá na coletiva, acessa a coletiva e assiste toda. Não confia nesses recortes, nesses tweets, dos que está sendo difundido e compartilhado aí. Tá? Vai lá e assiste toda a coletiva, entende o contexto todo e aí depois você dá a sua opinião. Um abraço a todos e vamos com fé, força, fique com Deus. É o Thiago Nunes se pronunciando. O Bruno tem a falha certa. Mas tem que ser muito rápido, Bruno. Vamos lá. A parte que ele fala, porque fala que vai evoluir aí, porque muitos jogadores estão pedindo para ter sequência fora da equipe para parar de carregar essa carga tão forte. Então você tem que ter mais jogadores de nível compatível para manter o Botafogo competindo em alto nível. Ou seja, ele diz que tem jogador pedindo para sair um pouco do time titular por causa da pressão. E aí, depois ele teve que se explicar. A gente vai finalizando mais um Bate-Pronto, galera. Agradecendo a sua audiência. Muito obrigado e amanhã tem mais. A partir de meio-dia, a gente tá no YouTube e na Rádio Jovem Pan. Uma boa tarde para todos vocês.